Olha, vou te dizer uma coisa que pode te surpreender e talvez até te incomode um pouco, mas é uma verdade clínica que aprendi depois de décadas conversando com homens na minha consulta. Homens que chegam com medo, com vergonha, com perguntas que nunca fizeram a ninguém, e essa verdade é a seguinte: a masturbação diária depois dos 50 anos não é apenas uma questão de prazer ou impulso. É uma questão de saúde prostática, de equilíbrio hormonal, de qualidade de vida. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vou te explicar exatamente o que a ciência médica mais recente diz sobre isso, sem moralismos, sem tabus, apenas com a honestidade que você merece. Agora me diz aqui embaixo nos comentários se alguma vez você já se perguntou se isso que fazemos em silêncio no privado pode estar nos ajudando ou nos prejudicando, porque essa é uma conversa que precisamos ter com clareza, com respeito e com informação de verdade. Deixa eu começar te contando algo que aconteceu há alguns meses na minha consulta. Chegou um homem de 57 anos, chamado Roberto, nome fictício evidentemente, engenheiro aposentado, casado há 30 anos, 2 filhos já adultos. E ele me disse com uma voz quase envergonhada que estava preocupado porque desde que entrou na casa dos 50, a frequência da masturbação tinha aumentado e ele não sabia se isso era normal, se era saudável, se deveria sentir culpa, se estava fazendo mal à próstata dele. Roberto não é um caso isolado. Na verdade, ele representa milhares de homens que vivem com essa dúvida guardada. Essa pergunta que ninguém faz em voz alta. E eu vou te dizer o que eu disse para ele, mas com muito mais detalhe, com toda a ciência que sustenta essa resposta. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga, que envolve a uretra, e ela tem uma função essencial na produção do líquido seminal, aquele líquido que nutre e transporta os espermatozoides durante a ejaculação. Com o passar dos anos, especialmente depois dos 40, 50 anos, a próstata tende a aumentar de tamanho. É um processo que chamamos de hiperplasia prostática benigna, e esse crescimento pode causar sintomas como dificuldade para urinar, jato fraco, necessidade de acordar várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. E esses sintomas afetam a qualidade de vida de forma significativa. Agora, a pergunta que Roberto me fez e que provavelmente você também está se fazendo: a masturbação diária ajuda ou prejudica essa glândula que está mudando, que está envelhecendo junto com o resto do corpo? Vamos aos fatos científicos, porque eu não trabalho com achismos, trabalho com evidência. Existe um estudo publicado no Urology, uma das revistas mais respeitadas na área de urologia, que acompanhou mais de 30 mil homens durante vários anos, e o que eles descobriram foi surpreendente para muitos, mas perfeitamente lógico do ponto de vista fisiológico. Homens que ejaculavam com maior frequência, cerca de 21 vezes por mês ou mais, apresentavam uma redução significativa no risco de desenvolver câncer de próstata, especialmente os tipos mais agressivos. 21 vezes por mês, isso dá aproximadamente uma vez por dia, ou um pouco menos, mas estamos falando de uma frequência regular, consistente, e os pesquisadores acreditam que essa proteção vem do fato de que a ejaculação frequente ajuda a eliminar toxinas, células potencialmente cancerígenas, substâncias que se acumulam na próstata ao longo do tempo. Pensa comigo, a próstata é uma glândula que produz fluidos constantemente. E se esses fluidos ficam parados, estagnados, é como uma água que não corre, que acumula impurezas. A ejaculação funciona como uma limpeza natural, uma renovação constante desse ambiente interno. E isso, segundo a ciência, pode ser um fator protetor importante. Agora, isso significa que todo homem precisa se masturbar todos os dias para ter uma próstata saudável? Não, não é assim que a medicina funciona. Não existe uma receita única. Mas o que posso te dizer com segurança é que a masturbação regular, dentro de uma frequência que seja confortável para você, que não interfira na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu bem-estar emocional, não só não faz mal, como pode trazer benefícios reais para a saúde prostática. Mas deixa eu te explicar algo fundamental que muitos homens não entendem,
e que é crucial para você tomar decisões informadas sobre o seu corpo. A masturbação não é apenas um ato mecânico. Ela envolve uma cascata de eventos hormonais, neurológicos e fisiológicos que afetam todo o organismo. Quando você se masturba, quando você chega ao orgasmo, o cérebro libera uma série de neurotransmissores: dopamina, oxitocina, endorfinas, prolactina, cada um com uma função específica. A dopamina está associada ao prazer, à motivação, à sensação de recompensa. A ocitocina, que muitas vezes é chamada de hormônio do vínculo, promove relaxamento, reduz o estresse, melhora o humor. As endorfinas funcionam como analgésicos naturais, diminuem a percepção de dor, geram uma sensação de bem-estar. E a prolactina, que é liberada logo após o orgasmo, está relacionada com a sensação de saciedade, de relaxamento pós-orgástico. Agora, tudo isso tem implicações diretas na saúde da próstata, porque o estresse crônico, a tensão acumulada, os níveis elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse, podem afetar negativamente a função imunológica, podem promover processos inflamatórios, e a inflamação crônica é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças prostáticas, incluindo o câncer. Então, quando você se masturba, quando você permite que o corpo passe por esse ciclo de excitação, orgasmo e relaxamento, você está, de certa forma, regulando o seu sistema nervoso, está dando ao corpo uma oportunidade de liberar tensão, de equilibrar hormônios, de promover um estado interno mais saudável. Mas aqui vem uma questão que preciso abordar com você, porque a honestidade médica exige que eu fale também dos excessos, das distorções, daquilo que pode se tornar problemático. Existe uma diferença enorme entre uma masturbação saudável, integrada na vida de uma pessoa, e uma masturbação compulsiva, que serve para anestesiar emoções, para fugir de problemas, para preencher vazios que não são sexuais. Quando a masturbação se torna uma compulsão, quando você sente que não consegue controlar, que precisa fazer várias vezes ao dia mesmo sem desejo real, quando isso interfere no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua autoestima, aí estamos falando de outra coisa. Estamos falando de um comportamento que merece atenção, que pode estar sinalizando uma dificuldade emocional, um quadro de ansiedade, depressão ou até mesmo um vício comportamental. E aqui entra algo que observo muito na minha prática clínica, especialmente com homens na faixa dos 50 a 60 anos, que há confusão entre desejo sexual genuíno e busca por alívio emocional através do sexo. A masturbação pode se tornar um mecanismo de fuga, uma forma de não sentir solidão, frustração, medo do envelhecimento, medo da perda de potência, medo da irrelevância. E quando isso acontece, o ato em si deixa de ser prazeroso, deixa de ser saudável e passa a ser uma repetição mecânica, vazia, que não traz satisfação real, apenas um alívio temporário seguido de culpa, de vergonha, de sensação de inadequação. Então a pergunta que você precisa se fazer, e que eu fiz para o Roberto naquela consulta é: por que você está se masturbando? É porque sente desejo? Porque o corpo pede, porque é gostoso, porque faz bem, ou é porque está ansioso, entediado, triste, porque não sabe lidar com determinadas emoções e encontrou na masturbação uma válvula de escape rápida e acessível? Essa diferenciação é fundamental, porque determina se estamos falando de saúde ou de sintoma. Agora, vamos falar de algo que muitos homens não sabem e que é extremamente relevante quando falamos de próstata e sexualidade depois dos 50, a relação entre ereção, fluxo sanguíneo e saúde prostática. A ereção depende de um fluxo sanguíneo adequado para o pênis, e esse fluxo sanguíneo está diretamente relacionado com a saúde vascular, com a saúde do coração, com os níveis de colesterol, com a pressão arterial, com a presença ou ausência de diabetes. Homens que mantêm uma vida sexual ativa, seja através da masturbação, seja através de relações sexuais, estão exercitando esse sistema vascular, estão mantendo os tecidos do pênis oxigenados, estão promovendo a elasticidade, a funcionalidade, e isso tem um impacto indireto, mais importante,
na saúde geral da região pélvica, incluindo a próstata. Existe um conceito na medicina que chamamos de use ou perca, e ele se aplica a muitas funções do corpo, incluindo a função sexual. Homens que param de ter ereções, que param de ejacular, seja por falta de desejo, por medo, por vergonha, por crença de que na idade deles isso não é mais apropriado, podem começar a experimentar uma atrofia funcional, uma perda progressiva da capacidade erétil, e isso cria um ciclo vicioso, porque quanto menos você usa, menos funciona, e quanto menos funciona, mais você evita. E quanto mais você evita, pior fica. A masturbação regular, nesse sentido, funciona como uma forma de manutenção, de preservação da função sexual. E isso é especialmente importante depois dos 50, quando o corpo já está passando por mudanças hormonais naturais, como a diminuição gradual da testosterona. Falando em testosterona, esse é outro ponto que preciso esclarecer, porque existe muita confusão, muito mito em torno desse hormônio. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, produzido principalmente nos testículos, e ela tem um papel fundamental não apenas na libido no desejo sexual, mas também na massa muscular, na densidade óssea, no humor, na energia, na capacidade cognitiva. Com o envelhecimento, os níveis de testosterona tendem a diminuir gradualmente. É um processo natural chamado andropausa, embora esse termo seja controverso porque não é tão abrupto quanto a menopausa nas mulheres. Essa diminuição pode levar a sintomas como redução do desejo sexual, dificuldade de ereção, fadiga, irritabilidade, perda de massa muscular, aumento de gordura abdominal, e muitos homens chegam ao consultório achando que precisam de reposição hormonal, que precisam de testosterona sintética para voltar a se sentir homens. Mas aqui está o que a ciência nos diz, e o que eu explico para meus pacientes com muito cuidado. A masturbação, o orgasmo, a atividade sexual em geral, não reduz os níveis de testosterona. Pelo contrário, pode até estimular a produção desse hormônio, especialmente quando associada a uma vida saudável, a exercícios físicos, a uma alimentação equilibrada, a um sono de qualidade. O que realmente derruba a testosterona é o estresse crônico, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo, a falta de sono, a depressão. Então, se você está preocupado com seus níveis hormonais, com sua virilidade, com sua capacidade sexual, a masturbação não é o problema, pode até ser parte da solução. Desde que você cuide do resto, desde que você entenda que a saúde sexual é um reflexo da saúde geral. Deixa eu te contar outra história clínica, porque essas histórias ajudam a entender como a teoria se aplica na vida real. Conheci um paciente, vamos chamá-lo de Fernando, 62 anos, divorciado há 5 anos, sem parceira fixa, e ele me procurou, porque estava com sintomas urinários, acordava 3, 4 vezes por noite para urinar. Sentia que a bexiga nunca esvaziava completamente. Fizemos os exames, o PSS estava um pouco elevado, fizemos o toque retal, a próstata estava aumentada, mas sem nódulos suspeitos, e iniciamos um tratamento medicamentoso para hiperplasia prostática benigna, mas durante a consulta. Quando conversamos sobre hábitos de vida, sobre sexualidade, Fernando me disse que desde o divórcio praticamente não tinha mais vida sexual, nem com parceiras, nem consigo mesmo, porque achava que na idade dele isso não fazia mais sentido, que era coisa de jovem, que ele precisava aceitar que essa fase tinha passado. Eu olhei para ele e disse: Fernando, você está confundindo envelhecimento com desistência. O corpo envelhece. Isso é fato, mas a sexualidade não tem prazo de validade. E a masturbação, a ejaculação regular, pode inclusive ajudar a aliviar alguns dos sintomas que você está sentindo. Pode ajudar a manter a próstata funcionando melhor, pode melhorar seu humor, sua energia, sua qualidade de vida. Ele ficou surpreso, quase incrédulo, porque durante toda a vida tinha ouvido que a masturbação era algo vergonhoso, algo que homens adultos não deveriam fazer. E ali estava um médico dizendo exatamente o contrário. 6 meses depois, Fernando voltou para uma consulta de acompanhamento
Os sintomas urinários tinham melhorado com a medicação. Mas ele também me disse, com um sorriso discreto, que tinha voltado a se permitir ter uma vida sexual, que tinha retomado a masturbação de forma regular e que se sentia melhor, mais vivo, mais conectado com o próprio corpo. Essa história ilustra algo que vejo repetidamente. A culpa, a vergonha, os tabus em torno da sexualidade masculina, especialmente na maturidade, causam um sofrimento silencioso, uma repressão que não tem base científica, que não tem justificativa médica, que é apenas o resultado de crenças culturais ultrapassadas, de moralismos que nada têm a ver com saúde. E o meu papel, como médico, como divulgador, é desmistificar isso, é trazer clareza, é dizer: olha, você tem o direito de sentir prazer, você tem o direito de cuidar da sua sexualidade. E isso não é egoísmo, não é imaturidade, não é falta de dignidade, é autocuidado, é saúde, é respeito pelo seu próprio corpo. Agora, vamos aprofundar um pouco mais na fisiologia da próstata, porque entender como ela funciona te ajuda a entender por que a ejaculação regular pode ser benéfica. A próstata produz um fluido alcalino que compõe cerca de 30% do volume do sêmen. E esse fluido tem várias funções. Ele neutraliza a acidez da uretra e do trato genital feminino, protegendo os espermatozoides. Ele fornece nutrientes como zinco, ácido cítrico, enzimas que são essenciais para a mobilidade e sobrevivência dos espermatozoides. E ele contém uma proteína chamada antígeno prostático específico, o famoso PSA, que ajuda a liquefazer o sêmen após a ejaculação, facilitando o movimento dos espermatozoides. Quando você ejacula, toda essa produção é liberada. A próstata se contrai e se esvazia, e isso é importante para evitar o acúmulo de secreções, para evitar a estagnação, para manter a glândula funcionando de forma saudável. Pensa na próstata como uma esponja que está constantemente absorvendo e liberando líquidos. Se você aperta a esponja regularmente, ela se mantém limpa, funcional, mas se você deixa a esponja parada, cheia de líquido por muito tempo, ela começa a acumular sujeira, bactérias, pode até começar a cheirar mal, a se deteriorar. A analogia não é perfeita, mas ajuda a visualizar o que acontece quando a próstata não é esvaziada com regularidade através da ejaculação. Existem estudos que sugerem que a estagnação de secreções prostáticas pode contribuir para processos inflamatórios, para o que chamamos de prostatite crônica, uma condição que causa dor pélvica, desconforto ao urinar, disfunção sexual e que afeta significativamente a qualidade de vida. Então, quando eu digo que a masturbação diária, ou pelo menos regular, pode fazer bem à próstata, não estou falando de achismo. Estou falando de mecanismos fisiológicos bem estabelecidos, de estudos epidemiológicos robustos, de observações clínicas consistentes. Mas isso é importante, estou falando sempre dentro de um contexto de saúde geral, de equilíbrio, de autoconsciência. A masturbação não é uma pílula mágica, não vai curar um câncer de próstata se você já tem, não vai reverter uma hiperplasia severa, mas pode ser um componente importante de um estilo de vida que promove saúde prostática, que reduz riscos, que melhora a qualidade de vida. Agora, deixa eu falar de algo que raramente é discutido, mas que é extremamente relevante: a relação entre saúde mental e saúde prostática. O estresse, a ansiedade, a depressão não afetam apenas a mente, afetam o corpo inteiro. E a próstata não é exceção. O estresse crônico ativa o sistema nervoso simpático, aquele sistema de luta ou fuga. E isso leva a uma série de alterações fisiológicas: aumento da pressão arterial, aumento dos níveis de cortisol, redução da imunidade, aumento da inflamação sistêmica. E a inflamação crônica, como já mencionei, é um fator de risco para várias doenças, incluindo o câncer de próstata. A masturbação, quando é feita de forma consciente,
prazerosa, sem culpa, pode funcionar como uma ferramenta de regulação emocional, de redução de estresse. O orgasmo ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de descanso e digestão. O sistema que promove relaxamento, que reduz a frequência cardíaca, que melhora a digestão, que facilita o sono. Então, do ponto de vista neurológico, a masturbação pode ser uma forma de autocuidado emocional, uma forma de dar ao corpo e à mente uma pausa, um momento de prazer, de conexão consigo mesmo. E isso tem impactos positivos que vão muito além da próstata, que afetam a saúde como um todo. Mas aqui está o detalhe crucial. Isso só funciona se a masturbação for vivida sem culpa, sem vergonha, sem conflito interno. Se você se masturba e depois se sente mal, se sente sujo, se sente inadequado, se sente culpado, então o efeito é o oposto, você está gerando mais estresse, mais ansiedade, mais conflito, e isso anula qualquer benefício fisiológico que o ato poderia ter trazido. Por isso é tão importante trabalhar essas questões emocionais, essas crenças limitantes, esses tabus internalizados, porque eles são, muitas vezes, o maior obstáculo para uma sexualidade saudável, para uma relação saudável com o próprio corpo. Vou te fazer uma pergunta direta e quero que você reflita honestamente. Você consegue se masturbar sem sentir culpa? Você consegue sentir prazer no seu próprio corpo, sem ouvir uma voz interna te julgando, te dizendo que isso é errado, que você deveria estar fazendo outra coisa, que você é fraco, que você é viciado, que você é patético? Se a resposta for não, se você carrega essa culpa, então o trabalho que você precisa fazer não é apenas físico, é emocional, é psicológico e talvez seja importante buscar ajuda, conversar com um terapeuta, com um psicólogo, com alguém que possa te ajudar a desconstruir essas crenças, a se reconectar com o seu corpo de uma forma mais saudável, mais compassiva. Agora, vamos falar de algo prático, de algo que você pode aplicar imediatamente na sua vida. Se você decidir que quer incorporar a masturbação como uma prática regular de autocuidado, como uma forma de promover a saúde prostática, existem algumas orientações que podem tornar essa experiência mais benéfica, mais consciente, mais integrada. Primeiro, crie um ambiente confortável, privado, onde você se sinta seguro, onde não vai ser interrompido, onde pode relaxar completamente. A masturbação não precisa ser algo apressado, feito às escondidas, com medo de ser descoberto. Isso só aumenta a ansiedade, a tensão e reduz o prazer. Segundo, preste atenção no seu corpo, nas sensações, no que te dá prazer, no que te excita. A masturbação pode ser uma oportunidade de autoconhecimento, de explorar o próprio corpo, de descobrir o que funciona para você. E esse conhecimento pode inclusive melhorar a sua vida sexual com parceiras, porque você vai saber comunicar melhor o que você gosta, o que você precisa. Terceiro, não transforme isso em uma obrigação, em mais uma tarefa da lista de afazeres. Se em algum dia você não sentir vontade, se o corpo não pedir, tudo bem, respeite isso, não force, porque a ideia não é criar uma compulsão. É cultivar uma prática saudável, prazerosa, que faça sentido para você. Quarto, varie os estímulos. Não caia na rotina mecânica de sempre fazer do mesmo jeito, no mesmo ritmo, com os mesmos pensamentos. Explore fantasias, use a imaginação, experimente toques diferentes, ritmos diferentes, porque a variedade mantém o cérebro engajado, mantém a dopamina fluindo de forma saudável e evita que o ato se torne monótono, vazio. E quinto, e talvez o mais importante, pratica a presença, a atenção plena, o que chamamos de mindfulness. Em vez de se masturbar no piloto automático, pensando em 1000 outras coisas, preocupado com o trabalho, com as contas, com os problemas, tente estar presente, focado nas sensações do corpo, na respiração, no momento presente. Isso transforma a masturbação de um ato mecânico em uma experiência de conexão profunda consigo mesmo, e essa qualidade de presença é o que realmente traz os benefícios emocionais neurológicos que mencionei. Agora, preciso falar de algo que é fundamental.
e que muitos homens negligenciam: os exames preventivos. Não importa se você se masturba todos os dias, se tem uma vida sexual ativa, se cuida da alimentação, se faz exercícios, nada disso substitui a necessidade de fazer exames regulares de próstata a partir dos 50 anos ou a partir dos 45 se você tem histórico familiar de câncer de próstata ou se é afrodescendente, porque esses são fatores de risco conhecidos. O exame de PSA, que é um exame de sangue simples, e o toque retal, que eu sei que gera desconforto, resistência, mas que é extremamente importante. São as ferramentas que temos para detectar alterações precoces, para identificar um câncer de próstata em estágio inicial, quando as chances de cura são altíssimas, superiores a 90%. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum em homens, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma, e é uma das principais causas de morte por câncer em homens no Brasil e no mundo. Mas aqui está a boa notícia. Quando detectado precocemente, ele é tratável, é curável e o tratamento pode preservar a qualidade de vida, a função sexual, a continência urinária. O problema é que muitos homens evitam os exames por medo, por vergonha, por preconceito. E quando finalmente procuram ajuda, a doença já está avançada. Já se espalhou para outros órgãos, e aí as opções de tratamento são limitadas, as chances de cura são menores, o sofrimento é maior. Então, se você tirar apenas uma mensagem deste vídeo, que seja esta: cuide da sua próstata, faça os exames, vá ao urologista, não espere aparecer sintomas, porque muitas vezes o câncer de próstata é silencioso, não dá sintomas até estar em estágio avançado. E se você tem resistência ao toque retal, se tem vergonha, conversa com o seu médico. Explique o desconforto, mas não deixe que isso te impeça de cuidar da sua saúde, porque a sua vida vale mais do que qualquer constrangimento momentâneo. E a maturidade emocional começa no dia em que você coloca a sua saúde acima do seu orgulho, acima dos seus medos irracionais. Voltando à questão da masturbação, quero abordar agora um aspecto que é frequentemente ignorado, que é a relação entre pornografia e saúde sexual. Muitos homens, especialmente depois dos 50, usam pornografia como estímulo para masturbação. E isso em si não é necessariamente um problema. A pornografia existe há séculos, em diferentes formatos, e pode ser uma ferramenta de excitação, de fantasia, de exploração sexual. O problema surge quando o consumo de pornografia se torna excessivo, compulsivo, quando passa a ser a única forma de excitação, quando interfere na capacidade de ter relações sexuais reais, com parceiras reais, quando cria expectativas irreais sobre o sexo, sobre o corpo, sobre o desempenho. Existe um fenômeno que está sendo cada vez mais estudado, chamado de disfunção erétil, induzida por pornografia, que afeta principalmente homens jovens, mas que também pode afetar homens mais velhos. O que acontece é que o cérebro se acostuma com os níveis altíssimos de estímulo visual, com a novidade constante, com a intensidade das imagens pornográficas, e isso dessensibiliza os circuitos de recompensa, os receptores de dopamina, de tal forma que estímulos normais, como o toque de uma parceira, como a intimidade real, deixam de ser suficientes para gerar excitação, para manter a ereção. E aí o homem se vê preso em um ciclo, onde só consegue funcionar sexualmente com pornografia. E isso gera frustração, vergonha, isolamento, problemas nos relacionamentos. Se você percebe que está usando pornografia de forma excessiva, que está preferindo a pornografia ao sexo real, que está tendo dificuldade de ereção com parceiras, mas não tem dificuldade quando se masturba com pornografia, então talvez seja a hora de reavaliar esse hábito, talvez seja a hora de fazer um detox de pornografia, de dar um tempo, de permitir que o cérebro se recalibre, de reaprender a sentir prazer com estímulos mais sutis, mais reais, mais conectados com a intimidade humana. E isso não é moralismo, não é julgamento, é neurociência. É entender como o cérebro funciona, como ele se adapta e como podemos usar esse conhecimento para ter
uma vida sexual mais saudável, mais satisfatória. Agora quero falar de algo que é muito importante e que está diretamente relacionado com a saúde prostática e com a qualidade de vida sexual: alimentação. O que você come afeta diretamente a saúde da próstata. Afeta os níveis hormonais, afeta a saúde vascular, afeta a capacidade de ter e manter ereções. Existem alimentos que são conhecidos por promover a saúde prostática, como o tomate, que é rico em licopeno, um anticocidante potente que tem sido associado à redução do risco de câncer de próstata, como peixes gordos, ricos em ômega 3, que têm propriedades anti-inflamatórias, como nozes, sementes de abóbora, que são ricas em zinco, um mineral essencial para a função prostática, como vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, repolho, que contém compostos que ajudam a metabolizar hormônios de forma saudável. Por outro lado, existem alimentos que podem prejudicar a saúde prostática, como carne vermelha em excesso, especialmente carne processada, como laticínios em grande quantidade, como alimentos ricos em gorduras saturadas, como açúcar refinado, como álcool em excesso. Esses alimentos promovem inflamação, aumentam o risco de obesidade, de diabetes, de doenças cardiovasculares, e tudo isso afeta negativamente a próstata, afeta a função sexual, afeta a qualidade de vida. Então, se você quer cuidar da sua próstata, se quer manter uma vida sexual ativa e saudável depois dos 50, preste atenção no que você coloca no prato. Faça escolhas conscientes, equilibradas, que nutram o seu corpo, que promovam saúde, não doença. E não posso falar de alimentação sem falar de peso corporal, porque a obesidade é um fator de risco importante para doenças prostáticas, para disfunção erétil, para baixos níveis de testosterona. O excesso de gordura corporal, especialmente a gordura abdominal, está associado a um estado inflamatório crônico, a resistência à insulina, alterações hormonais que incluem a conversão de testosterona em estrogênio através de uma enzima chamada aromatase. Então, homens obesos tendem a ter menos testosterona, mais estrogênio, e isso afeta a libido, a capacidade erétil, a massa muscular, o humor, a energia. Perder peso, mesmo que sejam 5, 10 quilos, pode trazer melhorias significativas em todos esses aspectos. Pode melhorar a função sexual, pode reduzir sintomas urinários, pode aumentar a qualidade de vida de forma geral. Exercício físico é outro pilar fundamental. Atividade física regular melhora a circulação sanguínea, melhora a saúde cardiovascular, regula os níveis hormonais, reduz o estresse e melhora o humor, melhora a qualidade do sono, e tudo isso tem impacto direto na saúde prostática e na função sexual. Não precisa ser nada extremo, não precisa virar atleta, mas caminhar 30 minutos por dia, fazer musculação 2, 3 vezes por semana, praticar algum esporte que você goste, tudo isso faz diferença, tudo isso contribui para que você se sinta melhor, para que seu corpo funcione melhor, para que você tenha mais energia, mais disposição, mais vontade de viver, de sentir prazer, de cuidar de si mesmo. Sono é outro fator que muitas vezes é negligenciado, mas que é absolutamente crucial. Durante o sono, o corpo se recupera, se regenera, regula hormônios, consolida memórias, processa emoções. A falta de sono crônica está associada a uma série de problemas de saúde, incluindo obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade, e também afeta negativamente os níveis de testosterona, a libido, a função sexual. Homens que dormem menos de 6 horas por noite têm níveis de testosterona significativamente mais baixos do que homens que dormem 7, 8 horas. Então, se você quer cuidar da sua saúde sexual, da sua próstata, priorize o sono. Crie uma rotina de sono saudável, desligue as telas 1 hora antes de dormir, evite cafeína à tarde, crie um ambiente escuro, silencioso, confortável e permita que o corpo descanse, se recupere, se prepare para um novo dia. Agora, quero voltar à questão emocional, porque tudo isso que estou falando, alimentação, exercício,
sono, exames preventivos, masturbação consciente. Tudo isso precisa estar integrado em uma vida que faça sentido, em uma vida que tenha propósito, conexão, significado. Muitos homens, depois dos 50, passam por uma crise existencial, uma sensação de que a melhor parte da vida já passou, de que não há mais nada de novo para viver, de que estão apenas esperando o tempo passar. E essa sensação de vazio, de falta de propósito, afeta profundamente a saúde mental, afeta a motivação para cuidar de si mesmo, afeta a libido, afeta a capacidade de sentir prazer, de se conectar com os outros, de viver plenamente. A sexualidade, a masturbação, o prazer, não existem no vácuo. Eles fazem parte de uma vida maior, de uma vida que precisa ter sentido, que precisa ter alegria, que precisa ter conexões humanas significativas. Então, se você está se sentindo vazio, se está se sentindo desconectado, se está se sentindo sem rumo, talvez o problema não seja a próstata, não seja a libido, não seja a capacidade de ter ereções. Talvez o problema seja mais profundo, seja emocional, seja existencial e talvez seja importante buscar ajuda, conversar com alguém, repensar sua vida, encontrar novos propósitos, novos projetos, novas formas de se sentir vivo, de se sentir útil, de se sentir conectado. Deixa eu te contar mais uma história, a última que vou compartilhar hoje. Conheci um paciente, vamos chamá-lo de Antônio, 59 anos, viúvo há 3 anos, aposentado sem filhos. E ele chegou no consultório com uma queixa de perda total de libido de interesse sexual, e ele estava convencido de que tinha algum problema hormonal, algo físico que explicasse essa ausência de desejo. Fizemos todos os exames, testosterona, PSS, ultrassom, tudo dentro da normalidade para a idade dele. E quando conversamos mais profundamente, quando exploramos a vida dele, ficou claro que o problema não era físico, era emocional. Antônio estava profundamente deprimido. Estava vivendo no piloto automático. Acordava, comia, assistia televisão, dormia e repetia isso todos os dias, sem conexão, sem propósito, sem alegria. A perda da esposa tinha sido devastadora e ele nunca tinha processado esse luto de forma saudável, nunca tinha buscado ajuda, nunca tinha falado sobre a dor, sobre a solidão, sobre o vazio que sentia. E toda essa dor não processada tinha se transformado em apatia, em desconexão, em uma vida sem cor, sem sabor, sem desejo. Encaminhei o Antônio para um psicólogo. Sugeri que ele buscasse atividades que gostasse, que tentasse se reconectar com amigos, com hobbies, que saísse de casa, que voltasse a viver. E alguns meses depois, ele voltou para uma consulta de acompanhamento. Estava diferente, mais leve, mais presente, e me disse que a libido tinha voltado, que tinha voltado a sentir desejo, que tinha até começado a se relacionar com uma mulher que conheceu em um grupo de caminhada. O que mudou não foi a testosterona, não foi um remédio para a próstata, foi a reconexão com a vida, foi o processamento do luto, foi a volta do propósito, do sentido, da alegria. E isso ilustra algo fundamental. A saúde sexual não é apenas uma questão de hormônios, de órgãos, de mecânica. É uma questão de vida, de emoção, de conexão, de sentido. E quando cuidamos da vida como um todo, quando cuidamos da mente, do coração, das relações, o corpo responde, a sexualidade floresce, o prazer retorna. Então, voltando à pergunta inicial, a masturbação diária depois dos 50 faz bem ou mal à próstata? A resposta, baseada em tudo que a ciência nos diz hoje, é que faz bem, que pode ser um componente importante de uma vida sexual saudável, de uma próstata saudável, desde que seja feita de forma consciente, equilibrada, sem compulsão, sem culpa, integrada em uma vida que tenha propósito, que tenha cuidado, que tenha atenção à saúde como um todo. A masturbação não é uma cura milagrosa, não é uma garantia de que você nunca vai ter problemas de próstata, mas é uma prática que, quando bem integrada, pode trazer benefícios reais mensuráveis, tanto físicos quanto emocionais. E aqui,
Tal que eu quero que você leve deste vídeo. Você tem o direito de sentir prazer. Você tem o direito de cuidar da sua sexualidade. Você tem o direito de viver plenamente independentemente da sua idade, do seu estado civil, da sua história. A maturidade não é sinônimo de desistência, de resignação, de abrir mão do prazer, do desejo, da vida. A maturidade é, na verdade, a oportunidade de viver com mais consciência, com mais sabedoria, com mais liberdade, porque você já passou por muita coisa, já aprendeu muita coisa e agora pode escolher como quer viver, como quer cuidar de si mesmo, como quer honrar o seu corpo, a sua vida. Então, o desafio que eu te deixo para esta semana é o seguinte: reserve um momento para você, um momento de verdadeira conexão consigo mesmo. Pode ser através da masturbação, pode ser através de um banho demorado, de uma caminhada em silêncio, de um tempo de meditação, o que funcionar para você, mas que seja um momento sem culpa, sem pressa, sem julgamento. Um momento em que você se permite simplesmente ser, simplesmente sentir, simplesmente estar presente no seu próprio corpo, na sua própria vida. E observe o que acontece. Observe como você se sente, observe se surgem resistências, medos, culpas. E apenas observe, sem tentar mudar nada, apenas testemunhando, porque esse é o primeiro passo para uma relação mais saudável consigo mesmo, para uma vida mais plena, mais consciente, mais verdadeira. E se este vídeo fez sentido para você, se você sentiu que essas informações são importantes, que podem ajudar outras pessoas, outras mulheres que talvez estejam se perguntando sobre a saúde sexual dos seus parceiros, dos seus pais, dos seus irmãos, deixe um comentário, se inscreva no canal, porque quanto mais pessoas tiverem acesso à informação de qualidade, a informação baseada em ciência, em respeito, em cuidado, mais saudável será a nossa sociedade, mais conscientes seremos sobre nossos corpos, sobre nossas escolhas, sobre nossas vidas. E me diz aqui embaixo nos comentários, esse vídeo mudou alguma crença que você tinha sobre masturbação e saúde prostática? Você se sente mais informada, mais capaz de conversar sobre isso com as pessoas que você ama? Eu quero saber. Eu quero ouvir você, porque essa troca, essa conversa, é o que torna esse trabalho significativo. É o que me motiva a continuar trazendo esses temas, a continuar falando sobre o que realmente importa, sobre o que realmente afeta a vida das pessoas. Vou aprofundar agora em alguns aspectos que são frequentemente mal compreendidos e que merecem uma atenção especial quando falamos de saúde prostática e sexualidade, na maturidade. Um deles é a questão da frequência ideal de ejaculação. Muitos homens me perguntam: doutor, quantas vezes por semana eu deveria ejacular para manter a próstata saudável? E a verdade é que não existe um número mágico. Não existe uma prescrição universal que sirva para todos. O estudo que mencionei anteriormente sugere que cerca de 21 ejaculações por mês, o que dá aproximadamente 5 por semana, está associado a uma redução de risco de câncer de próstata. Mas isso não significa que se você ejacular menos está condenado a ter problemas, nem que se ejacular mais está garantindo imunidade total. O corpo humano é complexo, multifatorial, e a saúde prostática depende de uma combinação de fatores genéticos, ambientais, comportamentais, alimentares, emocionais. A frequência de ejaculação é apenas um desses fatores, e talvez nem seja o mais importante. O que eu recomendo é que você ouça o seu corpo, que você preste atenção nos seus sinais, que você encontre uma frequência que seja natural para você, que não seja forçada, que não seja compulsiva, mas que também não seja reprimida por medo ou por vergonha. Se você sente desejo 3 vezes por semana, ótimo. Se sente desejo todos os dias, ótimo também. Se às vezes passa uma semana sem sentir vontade, e isso não te incomoda, também está tudo bem. O importante é que você esteja conectado com o seu corpo, que você respeite os seus ritmos, que você não viva nem no excesso nem na repressão, mas em um equilíbrio saudável, consciente. Outro aspecto importante é a qualidade da ejaculação, não apenas a quantidade. O que quero dizer com isso? Quero dizer que uma ejaculação apressada,
mecânica, feita apenas para aliviar a tensão ou para cumprir uma meta, tem um impacto muito diferente de uma ejaculação que acontece dentro de um contexto de prazer real, de presença, de conexão consigo mesmo ou com uma parceira. Quando você se masturba com pressa, com a mente em outro lugar, com culpa ou com ansiedade, o sistema nervoso não passa pelo ciclo completo de excitação, platô, orgasmo e resolução de forma saudável. Você pode até ejacular, mas o corpo não experimenta o relaxamento profundo, a liberação completa de tensão, os benefícios hormonais e neurológicos que uma experiência sexual plena pode proporcionar. Por isso eu insisto tanto na importância da presença, da atenção plena, do que chamamos de sexo consciente ou masturbação consciente. Quando você está presente, quando você está focado nas sensações do corpo, na respiração, no prazer que está sentindo, o cérebro libera neurotransmissores de forma mais equilibrada, o sistema nervoso se regula de forma mais eficiente e você colhe benefícios que vão muito além da simples liberação física. Você experimenta uma sensação de bem-estar, de conexão, de paz, que pode durar horas, que pode melhorar o seu humor, a sua energia, a sua capacidade de lidar com o estresse do dia a dia. Agora, vamos falar de algo que é crucial e que muitos homens evitam: a comunicação sobre sexualidade com parceiras. Muitos homens, especialmente depois dos 50, quando começam a experimentar mudanças na função sexual, dificuldade de ereção, ejaculação precoce ou retardada, diminuição da libido, se fecham, se isolam, param de conversar sobre o assunto com as parceiras. E isso cria uma distância, uma tensão, um mal-entendido que pode corroer o relacionamento. A parceira pode interpretar essa mudança como falta de interesse, como rejeição, como sinal de que não é mais desejada. E o homem, por sua vez, pode se sentir inadequado, envergonhado, menos homem, e esse ciclo de silêncio e suposições pode ser devastador para a intimidade do casal. A comunicação aberta, honesta, vulnerável é fundamental. Se você está passando por mudanças na sua sexualidade, se está sentindo dificuldades, se está se masturbando mais porque não está conseguindo ter relações satisfatórias com a parceira, converse sobre isso, explique o que está sentindo, o que está acontecendo com seu corpo e ouça também o que ela tem a dizer, o que ela está sentindo, o que ela precisa. Muitas vezes, a solução não é médica, não é um remédio. É simplesmente criar um espaço de diálogo, de compreensão mútua, de adaptação, de descoberta de novas formas de intimidade que não dependam apenas da penetração, da ereção, do desempenho tradicional. A sexualidade é muito mais do que coito. É toque, é carinho, é presença, é conexão emocional, é cumplicidade. E casais que conseguem se adaptar às mudanças do corpo, que conseguem manter a comunicação aberta, que conseguem explorar novas formas de prazer juntos, muitas vezes relatam uma vida sexual mais rica, mais profunda, mais satisfatória na maturidade do que tinham na juventude, porque agora há menos pressão, menos expectativa, menos ego envolvido e mais espaço para a verdadeira intimidade, para o verdadeiro encontro. E aqui entra algo que precisa ser dito com clareza. A indústria farmacêutica criou uma narrativa de que todo homem precisa ter ereções firmes, duradouras, sob demanda, e que qualquer dificuldade nesse sentido é uma falha, é uma doença que precisa ser medicada. E sim, existem medicamentos eficazes para disfunção erétil, como sildenafil, tadalafil, que podem ser úteis em muitos casos, que podem devolver a confiança, que podem facilitar a vida sexual. Mas eles não são a solução para tudo e não devem ser usados como muleta emocional, como forma de evitar lidar com questões mais profundas, como ansiedade de desempenho, conflitos no relacionamento, falta de desejo real, problemas de saúde subjacentes que precisam ser tratados. Antes de recorrer a medicamentos, é importante investigar as causas da disfunção erétil. Ela pode ser vascular, relacionada a problemas de circulação, a diabetes, a hipertensão, a colesterol alto. Pode ser hormonal, relacionada a baixos níveis de testosterona. Pode ser
neurológica, relacionada a danos nos nervos causados por cirurgias, por diabetes, por outras condições. Pode ser medicamentosa, causada por efeitos colaterais de remédios para pressão, para depressão, para ansiedade. E pode ser psicológica, relacionada a estresse, a ansiedade, a depressão, a traumas, a conflitos no relacionamento. Identificar a causa é fundamental para escolher o tratamento adequado. E muitas vezes, o tratamento não é um comprimido, é mudança de estilo de vida, é psicoterapia, é conversa com a parceira, é redução de estresse, é tratamento de uma condição de saúde subjacente. Então, se você está tendo dificuldades de ereção, não corra para a farmácia comprar um estimulante sexual sem orientação médica. Procure um urologista, faça uma avaliação completa, entenda o que está acontecendo com o seu corpo e tome decisões informadas, conscientes, que levem em conta a sua saúde como um todo, não apenas a performance sexual isolada. E lembre-se, a sua masculinidade, o seu valor como homem, não está na dureza da sua ereção, não está na frequência das suas relações sexuais, está na forma como você cuida de si mesmo, na forma como você se relaciona com os outros, na forma como você vive a sua vida com integridade, com respeito, com consciência. Agora, quero abordar um tema que é delicado, mas extremamente importante: a relação entre masturbação e relacionamentos. Alguns homens usam a masturbação como substituto para a intimidade com a parceira, e isso pode se tornar problemático. Se você está em um relacionamento, se tem uma parceira disponível, desejosa, mas você prefere se masturbar sozinho, com pornografia, em vez de buscar intimidade com ela, então há algo que precisa ser olhado com atenção. Pode ser que você esteja evitando intimidade emocional. Pode ser que esteja com medo de não ter um bom desempenho. Pode ser que esteja insatisfeito com o relacionamento, mas não está conseguindo comunicar isso. Pode ser que esteja viciado em pornografia e os estímulos reais não sejam mais suficientes. Seja qual for a razão, é importante investigar. É importante ser honesto consigo mesmo e, se necessário, buscar ajuda profissional. A masturbação é saudável, mas ela não deve substituir a conexão humana, a intimidade real, o toque de outra pessoa, a troca afetiva que acontece em uma relação sexual compartilhada. E se você está usando a masturbação como forma de evitar essa conexão, então você está se privando de algo fundamental para o bem-estar emocional, para a saúde mental, para a qualidade de vida. Por outro lado, se você não está em um relacionamento, se está solteiro, se está vivendo um período de celibato, voluntário ou não, a masturbação pode ser uma forma saudável de manter a função sexual ativa, de cuidar das necessidades do corpo, de liberar tensão, de sentir prazer, e não há absolutamente nada de errado com isso. Você não precisa de uma parceira para ter uma vida sexual. Você não precisa de validação externa para sentir prazer no seu próprio corpo. E quanto mais você se conecta consigo mesmo, mais você se conhece, mais você se respeita. Melhor você vai estar quando eventualmente decidir se relacionar com alguém, porque você vai saber o que você gosta, o que você precisa, o que você quer, e vai conseguir comunicar isso de forma clara, sem dependência, sem carência, sem expectativas irreais. Vamos falar agora de algo que é frequentemente negligenciado, mas que tem um impacto enorme na saúde prostática: a hidratação. Beber água suficiente, manter o corpo hidratado, é fundamental para o funcionamento adequado de todos os órgãos, incluindo a próstata. A desidratação pode tornar a urina mais concentrada, mais irritante, e isso pode agravar sintomas urinários em homens que já têm hiperplasia prostática benigna. Além disso, a hidratação adequada ajuda a eliminar toxinas, ajuda os rins a funcionarem melhor, ajuda a manter a saúde do trato urinário como um todo. Muitos homens, especialmente os mais velhos, bebem pouca água porque têm medo de ter que urinar com frequência, especialmente à noite. Mas isso é um erro. O ideal é beber água ao longo do dia.
em pequenas quantidades e reduzir a ingestão de líquidos 2-3 horas antes de dormir para minimizar a necessidade de acordar durante a noite. E se você está acordando várias vezes à noite para urinar, se isso está afetando a qualidade do seu sono, converse com o seu médico. Pode ser que você precise de tratamento para hiperplasia prostática, pode ser que você precise ajustar medicações, pode ser que você precise fazer algumas mudanças no estilo de vida. Outro ponto importante é a saúde intestinal. O intestino e a próstata estão anatomicamente próximos, e a saúde de um pode afetar o outro. Constipação crônica, esforço excessivo para evacuar, podem aumentar a pressão na região pélvica, podem agravar sintomas prostáticos, podem até contribuir para o desenvolvimento de hemorroidas, de fissuras anais, de outras condições que causam desconforto e afetam a qualidade de vida. Manter o intestino funcionando bem, com uma dieta rica em fibras, com hidratação adequada, com atividade física regular, é fundamental para a saúde geral e também para a saúde prostática. E já que estamos falando de saúde intestinal, não posso deixar de mencionar a importância do microbioma, das bactérias que vivem no nosso intestino e que têm um papel fundamental na digestão, na imunidade, na produção de vitaminas, na regulação do humor e até mesmo na regulação hormonal. Um microbioma saudável diversificado está associado a menor inflamação, a melhor saúde metabólica, a menor risco de doenças crônicas. E como você cuida do microbioma? Comendo alimentos ricos em fibras, vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas, evitando o excesso de açúcar, de alimentos ultraprocessados, de antibióticos desnecessários e considerando o uso de probióticos, que são suplementos que contêm bactérias benéficas, quando indicado por um profissional de saúde. Agora, quero falar de algo que é muito importante e que muitos homens desconhecem: a relação entre saúde bucal e saúde prostática. Pode parecer estranho, mas existe uma conexão. Doenças periodontais, inflamações nas gengivas, infecções na boca estão associadas a um estado inflamatório sistêmico. E esse estado inflamatório pode afetar outros órgãos, incluindo a próstata. Além disso, algumas bactérias presentes em infecções bucais podem entrar na corrente sanguínea e se alojar em outros tecidos, causando inflamação, infecção e contribuindo para o desenvolvimento de doenças. Então, cuidar da saúde bucal, escovar os dentes adequadamente, usar fio dental, fazer visitas regulares ao dentista. Não é apenas uma questão de estética, é uma questão de saúde geral, de prevenção de doenças, de qualidade de vida. Vamos falar agora de um assunto que é tabu, mas que precisa ser abordado: o câncer de próstata e a sexualidade. Muitos homens que são diagnosticados com câncer de próstata passam por tratamentos que podem afetar a função sexual, como cirurgia, radioterapia, hormonioterapia. A cirurgia pode danificar os nervos responsáveis pela ereção. A radioterapia pode causar fibrose, endurecimento dos tecidos e a hormonioterapia reduz drasticamente os níveis de testosterona, o que diminui a libido, dificulta a ereção, afeta a massa muscular, o humor, a energia. E isso é devastador para muitos homens, porque eles sentem que perderam uma parte fundamental da sua identidade, da sua masculinidade, da sua capacidade de sentir prazer, de se conectar com parceiras. Mas aqui está o que eu quero que você saiba. Existem opções, existem tratamentos, existem formas de recuperar, pelo menos parcialmente, a função sexual após o tratamento do câncer de próstata. Existem medicamentos orais, injeções penianas, dispositivos de vácuo, próteses penianas, terapias de reabilitação sexual. E existe também a possibilidade de redefinir o que significa sexualidade, de explorar formas de prazer que não dependem da ereção, que não dependem da penetração, que envolvem toque, carinho, intimidade emocional, criatividade. E muitos homens, com apoio adequado, com a orientação de profissionais especializados, com a compreensão e parceria de suas companheiras, conseguem reconstruir uma vida sexual satisfatória, diferente da que tinham antes,
mas igualmente válida, igualmente prazerosa, igualmente significativa. O importante é não desistir, é não aceitar passivamente que a vida sexual acabou. É buscar ajuda, é conversar com um oncologista, com um urologista, com um terapeuta sexual. É se informar sobre as opções disponíveis e é manter a esperança, a determinação, a vontade de viver plenamente, apesar das dificuldades, apesar das perdas, apesar das mudanças. E se você conhece alguém que está passando por isso, seja um apoio, seja uma presença, seja alguém que escuta sem julgar, que acolhe sem pena, que acredita na capacidade de reconstrução, de superação, de resiliência. Agora, quero falar de algo que é fundamental e que muitos homens ignoram: a importância da saúde cardiovascular para a função sexual. A ereção depende de fluxo sanguíneo, e o fluxo sanguíneo depende de vasos sanguíneos saudáveis, desobstruídos, flexíveis. Quando você tem aterosclerose, quando tem placas de gordura acumuladas nas artérias, quando tem pressão alta, quando tem diabetes mal controlada, os vasos sanguíneos ficam danificados, endurecidos, estreitados, e isso dificulta o fluxo de sangue para o pênis, dificulta a ereção. Na verdade, a disfunção erétil pode ser um dos primeiros sinais de doença cardiovascular. Pode ser um alerta de que algo não está bem com o coração, com as artérias, e que você precisa investigar, que você precisa cuidar. Então, se você está tendo dificuldades de ereção, especialmente se isso surgiu de forma súbita, se você tem fatores de risco cardiovascular como tabagismo, obesidade, sedentarismo, histórico familiar de doença cardíaca, não ignore, não atribua apenas à idade. Não aceite como algo normal. Procure um médico, faça uma avaliação cardiovascular completa, porque você pode estar prevenindo um infarto, um AVC, uma complicação grave ao cuidar da sua saúde sexual. A saúde sexual é um termômetro da saúde geral, e prestar atenção nela pode salvar a sua vida. E aqui entra novamente a importância do estilo de vida. Parar de fumar, controlar o peso, fazer exercícios regularmente, comer de forma saudável, controlar a pressão arterial, controlar o colesterol, controlar a glicemia. Tudo isso não é apenas para prevenir doenças cardíacas, é também para preservar a função sexual, para manter a capacidade de ter ereções, de sentir prazer, de viver plenamente a sexualidade. E quanto mais cedo você começar a cuidar, melhor. Mas nunca é tarde demais. Mesmo se você já tem 60, 70 anos, mesmo se você já tem alguma condição de saúde estabelecida, as mudanças de estilo de vida ainda podem trazer benefícios significativos, ainda podem melhorar a qualidade de vida, ainda podem prolongar a vida, e prolongar a vida com qualidade, com autonomia, com prazer. Vamos falar agora de um tema que é pouco discutido, mas que é importante: a masturbação em homens com doenças crônicas. Se você tem diabetes, se tem hipertensão, se tem doença cardíaca, se tem artrite, se tem alguma condição que limita a sua mobilidade, a sua energia, a sua capacidade física, você pode estar se perguntando se a masturbação é segura, se é recomendada, se pode causar algum problema. E a resposta, na grande maioria dos casos, é que a masturbação é segura. É até benéfica, porque ela promove bem-estar, reduz estresse, melhora o humor, e o esforço físico envolvido é geralmente mínimo, muito menor do que o de uma relação sexual com penetração. No entanto, se você tem uma doença cardíaca grave, se teve um infarto recente, se tem angina instável, é importante conversar com seu cardiologista antes de retomar a atividade sexual, incluindo a masturbação, porque em alguns casos pode ser necessário esperar um período de recuperação. Pode ser necessário ajustar medicações, pode ser necessário fazer uma avaliação mais cuidadosa, mas na maioria dos casos, após a estabilização do quadro, a atividade sexual pode ser retomada de forma segura e inclusive é recomendada, porque faz parte de uma vida plena, de uma recuperação completa, de um retorno à normalidade. E se você tem diabetes,
Cuide especialmente bem do controle glicêmico, porque o diabetes mal controlado é uma das principais causas de disfunção erétil, de neuropatia, de problemas vasculares e tudo isso afeta a função sexual. Manter a glicemia dentro da meta, tomar as medicações corretamente, fazer exercícios, comer adequadamente, tudo isso é fundamental, não apenas para prevenir complicações como cegueira, insuficiência renal, amputações, mas também para preservar a função sexual, para manter a qualidade de vida, para continuar sentindo prazer, para continuar vivendo plenamente. Agora, quero falar de algo que é muito importante e que muitos homens não sabem: a relação entre álcool e função sexual. O álcool, em pequenas quantidades, pode ter um efeito desinibidor, pode reduzir a ansiedade, pode facilitar o relaxamento, e algumas pessoas sentem que isso melhora a experiência sexual. No entanto, o álcool em excesso tem efeitos negativos na função sexual. Ele deprime o sistema nervoso central, dificulta a ereção, retarda a ejaculação, diminui a sensibilidade, reduz o prazer. E o consumo crônico de álcool pode levar a danos permanentes nos nervos, no fígado, no sistema cardiovascular, e tudo isso afeta negativamente a sexualidade. Além disso, o álcool interfere na produção de testosterona. Pode levar a um quadro chamado hipogonadismo alcoólico, onde os níveis de testosterona ficam cronicamente baixos, e isso afeta a libido, a capacidade erétil, a massa muscular, o humor, a energia. Então, se você bebe regularmente, se bebe em excesso, se percebe que o álcool está afetando a sua vida, a sua saúde, a sua sexualidade, considere reduzir, considere buscar ajuda, porque o álcool pode parecer um amigo, um alívio, um escape, mas a longo prazo ele é um inimigo. Ele destrói a saúde, destrói relacionamentos, destrói a qualidade de vida. E já que estamos falando de substâncias, preciso mencionar o tabagismo. Fumar é um dos piores hábitos para a saúde em geral e para a saúde sexual em particular. O tabaco danifica os vasos sanguíneos, reduz o fluxo sanguíneo, aumenta o risco de aterosclerose, de doenças cardíacas, de câncer, e tudo isso afeta a função erétil. Homens que fumam têm risco significativamente maior de desenvolver disfunção erétil, em comparação com homens que não fumam. E quanto mais você fuma, quanto mais tempo você fuma, pior é o dano. A boa notícia é que parar de fumar traz benefícios quase imediatos. A circulação melhora, a função pulmonar melhora, o risco de doenças diminui e a função sexual também pode melhorar, especialmente se você parar antes que os danos sejam irreversíveis. Então, se você fuma, se você quer cuidar da sua saúde, da sua próstata, da sua sexualidade, da sua vida, pare de fumar. Busque ajuda, use adesivos de nicotina, gomas, medicamentos, terapia comportamental, o que for necessário, mas pare, porque cada cigarro que você não fuma é um passo em direção à saúde, em direção à vida, em direção ao bem-estar. Agora, quero falar de algo que é fundamental e que resume tudo o que eu disse até agora: a importância da autocompaixão. Muitos homens são extremamente duros consigo mesmos, se cobram demais, se julgam com severidade, se punem por não serem perfeitos, por não terem o desempenho que gostariam, por terem dificuldades, por envelhecerem, por serem humanos. E essa autocrítica constante, essa falta de compaixão consigo mesmo, gera sofrimento, gera ansiedade, gera depressão, gera vergonha. E tudo isso afeta a saúde, afeta a sexualidade, afeta a capacidade de sentir prazer, de se conectar com os outros, de viver plenamente. A autocompaixão não é autoindulgência, não é aceitar passivamente tudo, não é desistir de melhorar, é simplesmente tratar a si mesmo com a mesma gentileza, com a mesma compreensão, com a mesma paciência que você trataria um amigo querido que está passando por dificuldades. É reconhecer que você é humano, que você tem limitações, que você comete erros, que você envelhece, que você muda e que tudo isso é normal, é natural, é parte da vida.
E quando você se trata com compaixão, quando você se aceita, você cria um espaço interno de paz, de segurança, de bem-estar, e a partir desse espaço você pode cuidar melhor de si mesmo, pode fazer escolhas mais saudáveis, pode se relacionar melhor com os outros, pode viver com mais plenitude, com mais alegria, com mais sentido. Então, o convite que eu te faço, além do desafio prático que mencionei antes, é que você cultive a autocompaixão, que você observe os seus pensamentos autocríticos, que você questione essas vozes internas que te julgam, que te diminuem, que te fazem sentir inadequado, e que você substitua essas vozes por uma voz mais gentil, mais compreensiva, mais amorosa. E isso não é fácil, especialmente se você passou a vida toda sendo duro consigo mesmo. Mas é possível, é transformador e é essencial para uma vida saudável, para uma sexualidade saudável, para um envelhecimento saudável. Estamos chegando ao final deste vídeo e eu quero resumir as mensagens principais que eu espero que você leve consigo. Primeiro, a masturbação diária ou regular, após os 50 anos, não faz mal à próstata. Pelo contrário, pode trazer benefícios reais, baseados em evidências científicas sólidas, incluindo redução do risco de câncer de próstata, manutenção da função sexual, redução de estresse, melhora do bem-estar emocional. Segundo, a masturbação precisa ser vivida de forma consciente, sem culpa, sem compulsão, integrada em uma vida que tenha propósito, que tenha cuidado, que tenha atenção à saúde como um todo. Terceiro, a saúde prostática depende de múltiplos fatores: alimentação, exercício, sono, controle de peso, hidratação, saúde cardiovascular, saúde mental, e a masturbação é apenas um componente desse conjunto maior. Quarto, é fundamental fazer exames preventivos regularmente. PSS e toque retal a partir dos 50 anos, ou antes se houver fatores de risco, porque a detecção precoce do câncer de próstata salva vidas. Quinto, a comunicação aberta sobre sexualidade, com parceiras, com médicos, com profissionais de saúde. É essencial para uma vida sexual saudável, para a resolução de problemas, para a adaptação às mudanças do corpo. Sexto, a sua masculinidade e o seu valor como homem não está na performance sexual, não está na dureza da ereção. Está na forma como você cuida de si mesmo, na forma como você se relaciona com os outros, na forma como você vive a sua vida com integridade, com respeito, com consciência. E sétimo, a autocompaixão, a gentileza consigo mesmo, é fundamental para o bem-estar, para a saúde mental, para a capacidade de viver plenamente, de sentir prazer, de se conectar com a vida. Então, cuide de você, respeite o seu corpo, honre a sua sexualidade, busque informação de qualidade, tome decisões conscientes e viva com plenitude, com alegria, com sentido, independentemente da sua idade, da sua história, das suas circunstâncias. E agora, o desafio prático que eu te deixo para esta semana e que eu espero que você leve a sério é o seguinte: reserve pelo menos 30 minutos em um momento tranquilo, privado, para uma experiência de masturbação consciente, se isso fizer sentido para você, ou simplesmente para um momento de conexão profunda consigo mesmo. Pode ser através de um banho demorado, de uma automassagem, de uma meditação, de uma caminhada em silêncio, o que funcionar para você. O importante é que seja um momento sem pressa, sem culpa, sem julgamento, um momento em que você está completamente presente, focado nas sensações do corpo, na respiração, no aqui e agora. E durante esse momento, observe o que surge. Observe pensamentos, emoções, resistências, prazeres, e apenas testemunhe, sem tentar mudar nada, apenas estando presente, apenas sendo. E depois desse momento, pegue um papel ou abra uma nota no celular e escreva algumas linhas sobre o que você sentiu, sobre o que observou, sobre o que aprendeu sobre si mesmo. Esse exercício simples pode ser o início de uma relação mais saudável, mais consciente, mais compassiva consigo mesmo.
e pode abrir portas para mudanças profundas na forma como você cuida da sua saúde, da sua sexualidade, da sua vida. E se este vídeo fez sentido para você, se você sentiu que essas informações são valiosas, que podem ajudar outras pessoas, outras mulheres que talvez estejam se perguntando sobre a saúde dos seus parceiros, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, compartilhe este vídeo. Deixe um comentário contando o que você achou. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este, porque quanto mais pessoas tiverem acesso à informação de qualidade, à informação baseada em ciência, em respeito e em cuidado, mais saudável será a nossa sociedade. Mais conscientes seremos sobre nossos corpos, sobre nossas escolhas, sobre nossas vidas. E me diz aqui embaixo nos comentários: o que você aprendeu com este vídeo? O que mudou na sua forma de ver a masturbação e a saúde prostática? Você se sente mais informada, mais capaz de conversar sobre isso com as pessoas que você ama? Eu quero saber, eu quero ouvir você, porque essa troca, essa conversa é o que torna esse trabalho significativo. É o que me motiva a continuar trazendo esses temas, a continuar falando sobre o que realmente importa, sobre o que realmente afeta a vida das pessoas, sobre o que realmente pode fazer diferença na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida de milhares de milhões de pessoas. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, obrigado por ter dedicado esse tempo para cuidar de você, para se informar, para refletir, e lembre-se, você merece saúde, você merece prazer, você merece viver plenamente. E nunca tarde demais para começar a cuidar melhor de si mesmo, para fazer escolhas mais conscientes, para honrar o seu corpo, a sua vida, a sua existência. Até o próximo vídeo e cuide-se bem.